Meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto. O nosso projeto é no Habla de Enlace e é composto por mim, Letícia, Maria Heloísa e Matheus Benício. O projeto se chama assim porque ele tem inglês, espanhol, alemão e francês. E com isso dá um duplo sentido, forçando uma comunicação distinta entre pessoas de diversos países. Queremos ajudar toda e qualquer pessoa que tenha dificuldade na alfabetização, que tenha uma dificuldade em interpretação tanto de palavras quanto de artes abstratas, entre outras coisas. O nosso projeto vai acontecer na escola em forma de exibição de arte. No final do vídeo, vocês vão ver como mais ou menos é a nossa ideia do nosso projeto. Agora o Matheus vai explicar um pouquinho das linguagens utilizadas no nosso projeto. A linguagem visual tem por intenção levar até a pessoa que está visualizando a imagem um sentimento ou alguma sensação, como por exemplo a placa de trânsito pare. Em uma situação que você está para fazer o cruzamento em uma via ou entrar em alguma pista, é necessário que você pare seu automotivo para evitar um acidente. Essa placa transmite essa sensação de alerta, fazendo com que você pare. As linguagens visuais podem variar, podendo ser mais abstratas ou menos abstratas, como no exemplo citado. Quanto mais abstrata a imagem, mais difícil será a compreensão. Linguagens artísticas são maneiras de expressar utilizando a arte, e por mais que as artes sejam diferentes, cada uma delas causa sentimentos semelhantes. Por exemplo, pessoas que se sentem mais motivadas a realizar algo por conta de uma música, e assim como há também pessoas que decidem mudar de hábitos por conta de uma obra de arte. Por mais distante que pareça uma obra de arte para uma música, elas causam efeitos semelhantes nas pessoas, e isso pode acontecer com qualquer tipo de arte. Bom, e aqui está a equipe que ajudou para a idealização desse projeto. Eu como diretora de publicidade, o Matheus como diretor financeiro e a Maria Heloísa como diretora operária. A Maria não conseguiu mandar o áudio, mas toda a questão do projeto ela nos ajudou em todo momento. É isso, obrigada, espero que tenha gostado. Diga não às drogas. Conhecer para combater. Nosso propósito é incentivar jovens e adolescentes a não se inserirem no mundo das drogas, até mesmo os que já estão inseridos a procurar uma melhor forma de vida. Como dito anteriormente, o nosso público-alvo são jovens e adolescentes,
que estão inseridos no mundo das drogas e os que não estão também. Inicialmente, pretendemos abranger nosso projeto em escolas públicas e parques abertos, que é onde se encontra o nosso maior público-alvo. E nós escolhemos esse tema porque é principalmente na adolescência que os jovens têm seu primeiro acesso à droga. Não só a droga, mas como a primeira festa, a primeira bebida, acesso ao álcool, acesso a narguilé, acesso a cigarro, o primeiro beijo e tudo mais. E devido a aspectos psicológicos, os jovens são os mais vulneráveis a cair nesse tipo de vício. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 55% dos jovens que estão concluindo o 9º ano do ensino fundamental já fizeram ingestão de álcool. Além disso, 9% ainda além já utilizaram drogas ilícitas. E vale ressaltar que isso é só até o 9º ano do ensino fundamental. Os riscos de se usar droga na adolescência são muitos e podem trazer sequelas irreversíveis. Isso porque o cérebro, principalmente o córtex frontal, se desenvolve até os 24 anos. Dito isso, o uso de drogas na adolescência é mais prejudicial e também tem mais chance de desenvolver comorbidades, porque o cérebro não se desenvolveu ainda completamente. Bom, com tudo isso, e como todos os projetos têm os seus objetivos, os objetivos do nosso projeto e o motivo pelo qual criamos o nosso projeto foi para convencer jovens a não usarem mais drogas ou a não começarem a usar drogas. Só que a gente pensa em fazer isso de uma forma dinâmica e didática, com o intuito de garantir um futuro melhor para eles mesmos, sabe? Então, o nosso foco é fazer com que o foco deles não seja as drogas e que eles encontrem outras formas de distrações, porque, tipo, para muitos jovens, a droga é só um meio de distração, só um meio de diversão, e a gente quer que o foco deles não seja esse, ou que seja se divertir, seja se distrair, só que não pelas drogas, que eles vejam outro caminho nisso. E vamos usar como forma de comunicação teatro e até uma palestra no final, para ficar de uma forma mais leve e que seja compreensível para a cabeça dos jovens. E é muito importante também a gente tomar ciência de quem está por trás do projeto, porque todo projeto também tem toda uma equipe técnica por trás. E a nossa equipe técnica é composta por Raíssa Caiane, Júlia Martins, Renata Torres, Raíssa Souza e Maicon Antônio. Sou o Maicon, vou falar um pouco sobre o orçamento e acessibilidade e a divulgação do nosso projeto. Nossa divulgação será por meio de redes sociais como o Instagram e o WhatsApp, para conseguirmos atingir um maior público-alvo, saindo assim na rua explicando o nosso projeto de boca em boca e também utilizando panfletos. O nosso orçamento teve um custo de R$ 112, sendo 100 com panfletos e 12 com a energia e a internet. A acessibilidade é achar lugares públicos de fácil acesso para pessoas com algum tipo de deficiência, sendo ela física, visual ou auditiva. Trabalhamos assim a inclusão que possa todos conseguirem conhecer nosso projeto. Democratização. Nosso projeto combate efetivamente ao abuso de drogas e à conscientização dos seus efeitos nocivos que atrapalham a vida do usuário. Em particular, este projeto está relacionado aos efeitos do vício que as drogas causam, fazendo com que as pessoas evitem de perder o emprego, família, casas e entre outras coisas. Sinopse da obra. Bom, será realizado um teatro onde a mãe tem problemas deploráveis com a droga e coloca sua filha em situações de constrangimento. Essa menina tenta procurar ajuda para sua mãe, que se encontra em uma situação complicada e delicada, porém, quando vai buscar refúgio com seus amigos, eles sugerem as drogas para esquecer os seus problemas. Nesse teatro, buscamos que as pessoas consigam entender do mal que a droga pode fazer e assim mostrando para os jovens que o usuário, além de destruir a vida dele, também acaba machucando os parentes mais próximos, deixando como mensagem para os jovens que a droga não compensa e que não é divertido, e também incentivamos eles a não usarem e, se pensarem em usar, lembrar das pessoas próximas que eles podem magoar. Impacto ambiental.
com a exploração da flora, fauna e recursos hídricos e o contrabando de substâncias perigosas, o tráfico de drogas coloca em risco a estabilidade dos ecossistemas e, assim, o fornecimento de ar, água e alimentos limpos para gerações futuras. Enquanto as organizações internacionais, regionais e nacionais combatem o tráfico de drogas e os consequentes danos ambientais, os cidadãos também têm a responsabilidade de optar por não usar as drogas ilícitas, contribuindo assim para reduzir os danos ecológicos causados pelas organizações criminosas. Bom, eu vim falar um pouco sobre o nosso projeto. O nome do nosso projeto são Indígenas para o Mundo, e as integrantes do nosso projeto são eu, Nicole Lucena, a Maísa Espíndola, a Júlia Ramos e a Lohane Vitória. Bom, falando sobre o nosso projeto, as primeiras partes serão o propósito e o público. O propósito do nosso projeto, além de ampliar a visibilidade da cultura indígena, é também dar visibilidade para que essas pessoas tenham voz de falar sobre a própria cultura, sobre o que eles vivem, o que eles passam, sobre os preconceitos que sofrem e aprender mais sobre os primeiros habitantes legítimos da terra brasileira. Já o nosso público-alvo seria os alunos da Itaquera 2, tanto que mais para frente eu vou falar que o evento vai ser realizado na Itaquera 2 para ser mais rápido esse público-alvo, para atingir melhor, para ter um maior alcance, tanto que os alunos possam imergir mesmo nessa palestra, nessa exposição que será feita dentro da ETEC, para que eles tenham um maior contato. Bom, já na justificativa, a gente pode falar um pouco mais sobre os preconceitos e estereótipos sofridos por esses povos e como é difícil para eles viverem em um mundo que estereotipa tudo que eles fazem, tudo que eles falam, o jeito que se vestem e tudo mais. Tanto que o povo indígena ainda hoje no Brasil é um dos povos mais discriminados, um dos povos que mais sofrem, discriminação no Brasil são os indígenas hoje em dia. E conscientizar mesmo sobre a cultura, como se vestem, o que falam, as religiões deles, as tradições dos povos deles, e cada povo tem a sua tradição. Então seria mais para conscientização mesmo da galera. Bom, a localização vai ser na Itaquera 2 mesmo, no prédio, no ambiente escolar da Itaquera 2. Para, como já havia dito antes, ter um maior alcance aos alunos e eles poderem participar mesmo e entrar nessa atmosfera da palestra e da exposição, de tudo que vai ser proposto, das atividades, da interação. E acho que seria bem bacana, até porque com o apoio da escola a gente poderia abrir isso ao público. Então acho que seria uma coisa bem dinâmica, bem divertida. Bom, nos objetivos gerais, eu acho que para começar, o nosso principal objetivo é expor a cultura, é expor o que eles trazem pra gente, o que já trouxeram para nossa cultura em si, e falar o quão importante é a valorização desses povos e o quanto eles cuidam do meio ambiente e da natureza. E também um dos objetivos gerais seria mostrar também a dificuldade que eles sofrem, o quanto é difícil ser ouvido, o quanto é difícil até mesmo possuir a terra que é deles, sabe? Habitar na terra que é deles, porque muitas vezes são tomadas essas terras. Então acho que esse é um objetivo geral da nossa palestra: conscientizar, expor a cultura e falar a importância que esses povos têm para a nossa cultura, para todo o desenvolvimento que teve em relação tanto à natureza quanto à conscientização. Bom, já nos objetivos específicos é apresentar a cultura indígena e suas origens, dar voz às pessoas que participam desses povos e, por último, criar uma discussão sobre os direitos dos povos indígenas e de como podemos ajudá-los.
Um pouco sobre o projeto. O projeto será uma exposição com palestras e para isso faremos uma pesquisa em meios de comunicação como a internet e jornais, e será realizado na Escola Itaquera 2, onde abriremos as portas para o público e será feita uma apresentação que falará um pouco sobre os povos indígenas que habitam o território brasileiro. Também daremos voz para pessoas com influência de origem indígena, para poderem contar um pouco sobre sua realidade e a importância de serem reconhecidas. E por fim será aberto um diálogo com o público sobre como podemos ajudar os povos indígenas a serem ouvidos e como são importantes para a nossa sociedade. Lembrando que vai ser um diálogo muito pacífico e todos serão ouvidos. Nossa equipe será composta pelas pessoas que irão apresentar, que serão Júlia Ramos, Lohane Vicente, Maísa Spindler e Nicole Frente, que irão falar sobre esses povos indígenas, e além delas também irão contribuir com o projeto alguns indígenas que iremos entrar em contato gradualmente. Obrigada pela atenção. Olá a todos, agora eu e meu grupo, que é composto por mim, Sandy Coutinho, pela Rebeca Bedin e pela Milene Osana, iremos falar um pouco sobre o nosso projeto intitulado como O Mundo que Cada Um Vê. O Brasil apresenta uma grande quantidade de pessoas com deficiência visual, sendo perceptível a dificuldade enfrentada por esse público diariamente, seja em locais públicos ou privados. Segundo o censo de 2010 do IBGE, são cerca de 3,6% da população brasileira portadora de deficiência visual, ou seja, esses dados representam as pessoas que apresentam baixa visão e as pessoas com cegueira. Essa deficiência ela pode ser congênita ou adquirida. Quando ela é adquirida, o indivíduo que a possui acaba necessitando da ajuda de outras pessoas que são próximas a ela, além de ter de se acostumar a viver com pouca ou nenhuma visão. Dentro desse contexto, a acessibilidade comunicacional e do meio físico ainda não possui um grande alcance no país, o que acaba impedindo indiretamente o direito de viver e exercer participação social do cidadão portador de deficiência visual. Com isso, esse projeto tem como intuito destacar a importância da acessibilidade física e comunicacional para os deficientes visuais. O objetivo geral do nosso projeto seria conscientizar as pessoas em relação à necessidade da inclusão dos deficientes visuais em âmbitos sociais, que não é só porque ele possui a tal coisa que não pode participar. Não só isso, como ele é muito necessário. Já os objetivos específicos são demonstrar as dificuldades enfrentadas por deficientes visuais, do que eles enfrentam, do que eles possuem, do que eles possam possuir, demonstrar a relação entre a saúde e a deficiência visual, porque tem bastante diferença, e promover a empatia entre ambos, entre todos. A mostra do nosso projeto será realizada em uma sala da própria instituição ETEC Itaquera 2 e será aberta para todos os interessados que estiverem no local no momento, como por exemplo alunos, professores, coordenadores. Ela será aberta e será realizada em apenas uma sessão. Ela será realizada da seguinte forma: nós iremos vendar as pessoas que estiverem no local, as pessoas interessadas, e nós iremos fechar a porta. E de acordo com a projeção que nós fizemos da sala, com essa imagem que está à mostra, as pessoas irão seguir essas setinhas. Então, cada setinha terá uma mesa e nessas mesas terá uma caixa. Nessa caixa, irão ter conteúdos palpáveis para que as pessoas possam colocar o seu tato em prática. E elas vão passar por cada caixa e tentar adivinhar o que é que tem dentro dessa caixa. Quando elas chegarem no final, elas vão se deparar com uma pintura de alto relevo para que elas consigam passar a mão e também identificar os elementos dessa pintura. Assim, elas vão entender um pouco mais como que os deficientes visuais conseguem enxergar as coisas. Depois disso, essas pessoas vão ser direcionadas para as cadeiras que estão escritas ali na frente, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, de acordo com o número de pessoas que estiverem no local. E elas vão acompanhar um vídeo contendo mais ou menos 1 minuto, um vídeo bem rápido, de uma ilustração teatral feita por nós mesmos do grupo, que aborda questões que as pessoas com deficiência visual passam na sua vida, no seu dia a dia, e isso vai gerar uma conscientização nessas pessoas da importância da inclusão desse grupo na sociedade. E após isso, elas vão ser liberadas. E lembrando que durante todo o processo, a gente vai colocar músicas no fundo e colocar sons de natureza, porque as caixas, os elementos que estão dentro das caixas, eles têm a ver com a natureza.
Então, como por exemplo, a grama, a gente pode colocar um som de floresta, de árvores, de folhas, água, por exemplo, se a gente colocar um pote com água, a gente vai colocar um barulho de chuva ao fundo, também para estimular a utilização da audição dessas pessoas. Então, a gente vai usar os 2 principais sentidos que os deficientes visuais utilizam no seu dia a dia, que seria o tato e a audição. Lembrando que esse projeto, ele causa pouquíssimos impactos ambientais, a gente se preocupa muito com a sustentabilidade. Então, os elementos que a gente vai tirar da natureza são quantidades mínimas, como por exemplo, uma pequena quantidade de folhas, e a gente não vai tirar muitos elementos da natureza, a gente não vai utilizar papel sulfite, a gente vai utilizar apenas caixas de papelão, que são mais fáceis e não agridem a natureza. E a democratização desse projeto está relacionada com que ela vai ser completamente gratuita, a mostra vai ser gratuita, então qualquer um que tiver o interesse e quiser participar pode ficar tranquilo em relação a gastos e será acessível às pessoas, inclusive também aos deficientes visuais, se houver deficientes visuais na instituição, porque até o momento nós não temos o conhecimento, mas se estiverem pessoas deficientes visuais, será aberto para eles participarem. Fora isso, pessoas que também têm outros tipos de deficiência motora, e será completamente acessível para todas as pessoas. Oi, gente, eu sou a Tawane, do 2º B Administração, e eu, junto com o meu grupo, desenvolvemos o projeto Tá Bloqueado com o objetivo de informar e conscientizar sobre a grande desigualdade digital que ocorre no Brasil devido à desigualdade social do nosso país, que afeta os setores da educação, tecnologia e política. Escolhemos esse tema para podermos de alguma forma conscientizar a sociedade e dar voz às pessoas que são excluídas por não terem os mesmos níveis de acessos que outras. Pesquisas mostram que cerca de 4,9 bilhões de pessoas não têm acesso à internet e 34 milhões delas são brasileiras. O nosso projeto ele é baseado em uma palestra sobre desigualdade digital voltada para comunidades